bom dia! O Agrofag está no ar nessa manhã de domingo. Hoje, uma data muito importante, né, professor? Dia das Mães. Isso mesmo, Dia das Mães. Então, a todas as mães que nos acompanham nesse domingo, um feliz Dia das Mães, né? Um ótimo Dia das Mães. É isso mesmo. E nesse programa, vamos ver o que a equipe preparou. A tragédia vivida no Rio Grande do Sul. As chuvas deixaram um cenário de destruição no estado. Os efeitos são incalculáveis. E o agronegócio já sente os impactos diretos na logística e produção. Em Cafelândia, acompanhamos como foi o Copacol Agro. Produtores rurais conheceram técnicas para o manejo das lavouras de milho e a produção de peixes e aves. Na Fazenda Escola da FAG foi realizado um dia de campo com foco nas plantas de serviço, como alternativa para a melhoria das condições do solo. Você sabe qual a diferença entre a pocã e a mexerica? Em Toledo, vamos mostrar como são produzidos queijos finos e premiados. Tem homenagem especial de Dia das Mães, com fotos que vocês, amigos do Agrofag, enviaram para o programa. Muito legal, né? Ao longo do programa a gente vai mostrar fotos que vocês, nossos amigos do Agrofag, enviaram no WhatsApp celebrando o dia delas, as nossas mães. Seja para quem está pertinho nesse momento ou para aqueles que vão conversar com elas pela tela do celular, essa é uma homenagem para agradecê-las, retribuir o carinho delas que sempre se dedicam com muito amor aos seus filhos. Então, novamente, um feliz Dia das Mães. Professor Celso, apesar então de hoje ser um dia bonito, né, um dia bacana, Dia das Mães, é impossível a gente começar o programa sem falar sobre a situação que acontece no Rio Grande do Sul. É uma situação muito difícil, muito chocante, né? Comoveu o Brasil todo, está comovendo, né? E vamos ver aí agora para frente como que vai ser, né? Vamos torcer que melhore o tempo e que esse período difícil comece a passar. É isso, professor. As perdas, né, de vidas, de moradias, da produção, os prejuízos são incalculáveis e as consequências das chuvas no Rio Grande do Sul atingiram milhões de pessoas, direta ou indiretamente. Todos nós acompanhamos a cobertura nesses últimos dias, né? Não é fácil, né? Vidas perdidas, né? Perdas de materiais, né? De muitas coisas, as indústrias também com dificuldade, quer dizer, é uma situação difícil realmente no Rio Grande do Sul. E falando em relação ao agronegócio, né, professor, a questão logística também, né, das cidades. Com certeza, a questão logística, tem indústria parada, parte da produção para ser colhida não está colhida, parte que está armazenada não tem como escoar, então nós temos pontes quebradas, temos bloqueios de rodovia, então a logística de distribuição do que está guardado, o que se pode fazer, também está difícil de distribuir, quer dizer, é muito difícil, isso vai demorar algum tempo para se normalizar, né? Enquanto isso, pode-se ter perdas maiores, né? É isso, a produção pecuária também, né? Os animais, as imagens que a gente viu aí realmente muito tristes. Muito triste, muito chocante. E a gente vai começar mostrando aqui algumas imagens lá da região de Esteio, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, onde acontece a Expo Inter, um dos maiores eventos, né, do agronegócio da América Latina. A cidade de Esteio aí totalmente debaixo d'água. Quem conhece esse polo aí de pesquisa agronômica, divulgação da pesquisa agronômica, não dá para acreditar como está, né? É um polo muito importante, certo? Que distribui a tecnologia
a agropecuária para o Brasil todo, né? Para o estado, para o Brasil todo, e numa situação dessa daí não é fácil não, é muito triste, né? Pois é, e olha só, o Parque Assis Brasil, né? Onde então é realizado esse evento, com essa situação é triste demais, sem contar, né, em todas as famílias, em todas as pessoas que tiveram que deixar Esteio e deixar as demais regiões ali perto de Porto Alegre. É realmente muito triste. A gente tem que entender o seguinte, são mais de 80% das cidades, dos municípios afetados pela chuva, né? E alguns locais com inundações intensas como esse daí, né? É isso. Não é fácil. Professor, agora a gente vai para a região da Lagoa dos Patos, onde o Fábio Ecker, que é produtor rural lá, conversou com a gente também. A cidade que fica a 117 quilômetros de Porto Alegre, é a cidade de Tapes, onde ele está, e ele fala sobre a colheita da soja, que também foi extremamente prejudicada. Vamos ver o que ele diz então. Alô, telespectadores da Agrofag, meu nome é Fábio Eckert, sou produtor rural de Tapes, Rio Grande do Sul, sul do Rio Grande do Sul, costadinho da Lagoa dos Patos. Está sendo um ano muito desafiador, pessoal, para a gente que é do agronegócio aqui do Rio Grande do Sul. No início foi muita chuva no plantio, atrasou os plantios, e agora essa catástrofe. Hoje a gente faz 8 dias que não colhia, conseguiu colher ontem, hoje, e agora já choveu de novo, como vocês podem ver. Então já estava com 30% da variada na soja, 35%, umidades elevadas. Agora com essa previsão de 2, 3 dias de chuva, eu acredito que o que está na terra não vai precisar ser colhido mais, não vai ter o que fazer com grão. Então, eu sei que é um momento terrível para o Rio Grande do Sul, diante de uma catástrofe que está muitas pessoas desabrigadas, mas o agronegócio vai precisar de uma atenção especial aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente não tem nem noção do que vai acontecer com os produtores. Cerca de 20% do arroz ficou para trás, não foi colhido, soja 45% não foi colhido. Não se sabe se vai ser colhido ainda devido às condições, às previsões climáticas. Então, está muito complicado no Rio Grande do Sul, pessoal, está muito complicado. A gente está bem preocupado, não sabe o que vai acontecer. A gente está tentando tudo que madeira, colhendo até a hora da chuva, mas simplesmente não vai. Obrigado, pessoal. Fique com Deus. Dá para ver a tristeza aí do produtor, né? Ele que realmente está emocionado. Então, o Fábio mostrando aí para a gente e essa qualidade dos grãos de soja que estão realmente aí muito prejudicadas. Essa parte de prejuízo na agropecuária é intenso, né? Se pensar, os laticínios, né, também estão sofrendo muito, né? E na parte da agricultura, tanto o milho como a soja, como o arroz, boa parte já está colhido, 80% aproximadamente colhido. Mas as lavouras que ficaram, a dificuldade é grande, porque o tempo vai passando e chovendo, não dá sol para secar, não tem como colher, a qualidade do grão vai perdendo cada vez mais. Aí como fazer isso daí? Algumas lavouras provavelmente nem vai ser colhida, né? É o caso do Fábio aí, ó. Deu um solzinho, tentou colher, umidade alta, né? Qualidade do grão baixo, umidade alta, vai começar a germinar no próprio pé, né? Na própria vagem, né? E vai dar um prejuízo tremendo. Não é fácil, não. É a chuva retornando também, né? Como a gente viu aí que ele disse. E agora, professor, vamos para a região central, que a gente tem aí as informações do Guilherme Passamani, que é gerente da Emater, lá da região de Santa Maria, e ele vai contar para nós como é que está o cenário também. Veja só o que ele traz. Olá, os telespectadores do programa Agrofag. Estamos aqui na região central, no município de Santa Maria, acompanhando a situação agropecuária do estado do Rio Grande do Sul. Em especial aqui na região central, tivemos um forte empenho das nossas equipes, nossos especialistas, em buscar auxiliar as campanhas solidárias que a gente tem aqui na região, né, através da produção de alimentos, da logística desses alimentos, auxiliando a Defesa Civil e os órgãos de segurança a identificar as comunidades que estavam ilhadas, salvar as pessoas, né, orientando as pessoas também a buscarem lugares seguros. Esse foi o momento inicial do trabalho na Emater. Num segundo momento, as águas começam a baixar, a gente começa a ter condição de fazer levantamentos agropecuários. E estamos, nesse momento, então, realizando esse levantamento aqui na região. Temos uma preocupação muito forte, porque tem danos muito significativos em todas as áreas agropecuárias aqui da região central. Em especial, o que nos preocupa é a cultura de grãos, soja, arroz e milho. São culturas que tinham uma grande quantidade de lavouras a serem colhidas. Soja, a gente tinha em torno de 30%, arroz em torno de 20% e milho em torno de 28%. E essas áreas, sem dúvida nenhuma, tiveram prejuízos econômicos bastante significativos. Então, a gente está levantando
cada situação, porque varia muito de município para município, dentro do próprio município varia entre as regiões e tem um prejuízo bastante significativo. Além desse prejuízo, a gente tem um prejuízo ambiental bastante significativo por ocasião da erosão, né? Muitas camadas aráveis do solo foram lixiviadas, sofreram processo de erosão e por consequência disso foram parar dentro dos rios, que por consequência tivemos um processo de embarramento das nossas águas. Então esses são desafios que a gente tem observado todo dia. A cada dia que passa a gente recebe novas informações, a cada dia que passa a gente consegue acessar novas comunidades, porque a nossa infraestrutura logística foi drasticamente prejudicada. Tivemos muitas estradas deterioradas, muitas pontes que caíram, dificultando a logística tanto dentro da propriedade como fora da propriedade. Então, o papel do extensionista agora tem sido em atuar nessas linhas de frente, junto com a solidariedade do povo gaúcho, com a solidariedade do povo brasileiro, junto com todo o poder público, estadual e federal que tem nos dado suporte. A gente tem auxiliado primeiramente as famílias e, nesse segundo momento, auxiliando a buscar alternativas ou um apoio, um alento aos agricultores em relação à safra, né? A gente vai ter um impacto muito significativo, porque a gente sabe que a economia em boa parte dos municípios da região central, elas têm uma forte dependência da produção agropecuária e a produção vem já sendo afetada por 3 anos seguidos de estiagens. E esse ano que a gente tinha uma previsão de uma excelente safra, infelizmente, ao final, por ocasião da colheita, a gente teve esse prejuízo. Também tivemos um prejuízo muito forte na parte pecuária, tanto na logística, né, através da questão da coleta do leite, como na parte de produção de carnes. Aqui tivemos relatos de municípios que alguns rebanhos foram, infelizmente, levados com as enchentes. Então a situação já acompanha dia a dia, desde o início dessa situação, a gente vem acompanhando e a gente torce aí para que, com muita solidariedade e união de todos, né, das comunidades, das pessoas, dos empresários, do governo, a gente consiga tentar dar um alento para essas famílias aí que estão precisando muito e que são famílias que muitas vezes dependem única e exclusivamente da atividade agropecuária em suas propriedades e muitas vezes perderam tudo, perderam suas casas, perderam sua história, perderam seus animais domésticos, perderam seus animais de criação para consumo e perderam sua sustentabilidade e sua capacidade de continuar produzindo e trazer as riquezas e tornar o nosso estado pujante como sempre foi. É isso, Guilherme, com certeza, né? E o Rio Grande do Sul aí já está nesse processo, com certeza, de reconstrução. Mas, apesar disso, é difícil a gente calcular esse prejuízo causado pelo desastre, né, professor? Porque não tem como ter dimensão ainda de toda essa destruição. Quando voltar o tempo a melhorar, vai ser possível mensurar essas destruição, né? E nós temos que lembrar o seguinte, realmente foi o estado todo, né? Foi um excesso de chuva para o estado todo. Algumas cidades com inundações violentas, né? E as outros municípios, né? Assim, vamos dizer, com excesso de chuva, prejudicando o desenvolvimento, a colheita, alguma colheita que ainda tem para ser colhida. É importante a gente lembrar também que para a recuperação do estado daí, a gente tem que ter ajudas estaduais e federais. E isso já está tramitando, estão se trabalhando como ajudar esse povo gaúcho tão batalhador, né? E lembrando, né, Antonella, a grande enchente de 1941 em Porto Alegre foi feita algumas medidas de contenções, mas essa enchente ela foi superou essas medidas de contenções e Porto Alegre foi totalmente inundada, né? Então, algumas cidades com grandes dificuldades, totalmente inundadas, e outras cidades, outros municípios com dificuldades pelo excesso de chuva que não deixa então. Prejudica todo um desenvolvimento, toda uma logística de distribuição desses materiais, né? Vai levar um certo tempinho para recuperar, vai ter que ter ajuda e solidariedade de muita gente. É isso, de todos, né, professor? De todos, realmente. E a gente sabe da potência que o estado do Rio Grande do Sul tem. Ele, que é o 4º maior PIB do Brasil, é responsável por 75% da produção brasileira de arroz, um dos maiores produtores de soja, são 20 milhões de toneladas no estado, de trigo também, e 11 milhões de litros de leite produzidos por dia.
Nós aqui do Agrofag nos solidarizamos com todo o povo gaúcho. A gente vai seguir acompanhando as notícias, é claro, e as nossas orações estarão aqui sendo feitas, torcendo para que a situação se normalize no estado. E a gente também quer deixar aqui um recado importante. Quem puder ajudar as vítimas dessa tragédia pode procurar em seu município, pela Defesa Civil, equipes que estão se mobilizando para tornar o processo de apoio às famílias o mais eficiente possível, né, professor? Agora é um momento de solidariedade, de comoção, de ajudar esse povo trabalhador, né? E a nossa região aqui, a região oeste, ela foi colonizada pelos gaúchos, né? É o famoso chimarrão que a gente toma aí, né? Então, vamos ajudar, vamos fazer o possível para minimizar um pouquinho a perda e a dor desse povo tão batalhador. Com certeza, é isso aí. A gente segue nesse pedido de solidariedade, né? E agora a gente vai falar de um outro assunto. Nessa semana foi realizado um dia de campo da Prime Agro. O evento contou com especialistas, produtores, parceiros e estudantes. O foco principal foi mostrar as chamadas plantas de serviço, como mix de coberturas voltadas principalmente para a integração agricultura e pecuária. O dia de campo da Prime Agro foi realizada em uma área da Fazenda Escola da FAG. Durante os 3 dias de palestras e trocas de informações em cada estação, foram apresentadas pesquisas e análises das soluções integradas para aumentar a produtividade das lavouras. Nesta, foram apresentadas a importância dos nutrientes e a correção de solo para o melhor desenvolvimento da cultura de milho. A correção do solo é muito importante porque nós temos um ambiente de cultivo e desenvolvimento onde o produtor tem que ocupar a máxima quantidade de cargas do solo para um bom desenvolvimento do sistema reticular, que ele ocupe ela com o que a gente chama de bases, que são elementos catiônicos que favorecem o crescimento e desenvolvimento do sistema reticular. Ele deve ser ocupado de 50% a 75% por cargas de cálcio, aí em torno de 10% a 20% por magnésio e de 3% a 5% de potássio. Esse equilíbrio favorece o desenvolvimento e o andamento adequado da cultura. Já aqui, os produtores tiveram a oportunidade de conhecer opções de mix de cobertura, trazendo em consórcio com o milho, saindo do tradicional com a braquiária e oferecendo mais plantas para o sistema, como aveia, canola, crotalária, nabo forrageiro e trigo mourisco. Seu Adílio é produtor em Veracruz do Oeste e diz que todos os conhecimentos adquiridos no dia de campo são implantados na propriedade. A gente já está usando os produtos da Prime através da AgroRaiz lá de Veracruz e estamos vendo os resultados aparecendo com o decorrer do tempo. E é fundamental essas que a gente sempre está aprendendo no campo como agricultor, que a gente produz lá milho, soja, trigo, e através de essas técnicas de aplicações de mix e outras culturas que vêm pós ou antes mesmo das culturas, é fundamental essas experiências novas que estamos tendo aqui. Guilherme Zambonin, especialista em desenvolvimento de mercado, reforça a parceria entre empresa e universidade, possibilitando levar as técnicas de soluções integradas para mais produtores e pessoas ligadas ao agro. Parcerias como a parceria que a Prime tem com a FAG, com a Universidade FAG, são muito importantes, pois através dessa parceria nós conseguimos transmitir a nossa mensagem de soluções integradas, fazendo com que essa mensagem chegue até o produtor rural, chegue até os nossos canais e, consequentemente, chegue até a população como um todo. A Ana é produtora rural em Toledo e sempre participa do dia de campo para buscar novos conhecimentos para a propriedade. Ela tem lavoura de milho e também começou um projeto de mix voltado para a integração lavoura e pecuária. A gente está iniciando esse projeto de pecuária agora, então é uma coisa nova para mim. Nunca trabalhei com gado, né? Então ver os experimentos ali foi muito interessante. E a parte de biológico também, que é uma parte que me interessa muito. A gente vai iniciar com a biofábrica agora, em parceria com a Prime também. Então é muita tecnologia e conhecimento que está sendo transmitido aqui para a gente. É bacana a gente ver, então, essas tecnologias apresentadas aí no dia de campo, né? Para melhorar ainda mais a qualidade física, química e biológica do solo. Com certeza, essa é uma nova revolução na agricultura, né? Você fazer consórcios, né?
para você recuperar a fertilidade e manter a fertilidade desse solo, né? E lembrando que cada região tem seu tipo de consórcio adequado, né? Não é qualquer consórcio que vai valer para todo o universo brasileiro aqui da agricultura, né? Mas são iniciativas muito boas que vão reciclar nutrientes e vão melhorar a eficiência da produção do agricultor, né? E lembrando, né? O Brasil tem muito desenvolvimento nessa área. Então tem muito estudo nessa área, então tem que escolher aquele certo para o local que você está trabalhando. O objetivo, né, do produtor. Sim. É isso aí. Com o inverno chegando, algumas frutas se destacam. Mas você sabe qual é a diferença entre a pocã e a mexerica? O Brasil se destaca como um dos maiores produtores mundiais de frutas cítricas, entre elas a mexerica, a pocã e a laranja. Esse protagonismo não é por acaso, pois o país possui condições climáticas ideais para o cultivo dessas espécies, além de tecnologias avançadas no setor agrícola, o que o torna um dos principais produtores e exportadores mundiais dessas frutas. Conhecida por sua casca fina e fácil de descascar, a mexerica, também chamada de tangerina ou bergamota, é uma das frutas cítricas mais apreciadas pelos consumidores. Sua produção tem destaque nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A demanda por mexericas no mercado interno e externo tem se mantido estável, impulsionada pela preferência dos consumidores por frutas fáceis de descascar. Já a pocã é uma variedade de tangerina com aroma marcante. A sua casca é mais grossa, o tamanho dos frutos é maior e possui menos sementes em relação às demais variedades e também é mais doce em relação à mexerica. Seu cultivo é predominante nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, onde as condições climáticas favorecem seu desenvolvimento. Com alto consumo interno e grande volume nas exportações, ela não é apreciada apenas in natura. Serve de matéria-prima para a produção de sucos, geleias e outros produtos derivados, agregando valor à cadeia produtiva. E a laranja é uma das frutas mais emblemáticas do Brasil, com destaque para as variedades Pera, Natal e Valência. A produção concentra-se principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, que juntos respondem por mais de 80% da produção nacional. A cadeia produtiva da laranja tem um potencial em crescimento na produção de frutas para serem consumidas in natura e também para a industrialização, no preparo de sucos concentrados e congelados. Apesar dos desafios enfrentados pelo setor da citricultura, devido à incidência de doenças como o greening e a mancha marrom, essas três espécies continuam sendo uma das principais fontes de renda para muitos agricultores brasileiros. Através de investimento em pesquisa e desenvolvimento, técnicas de manejo integrado e aprimoramento das práticas agronômicas, os desafios enfrentados pelo setor estão sendo controlados. Além disso, a expansão dos mercados internacionais e o reconhecimento da qualidade dos produtos brasileiros fortalecem a posição do país como um dos líderes mundiais na produção e fornecimento de frutas cítricas. Não deixem de nos acompanhar no @agrofag e ficar por dentro de mais novidades. Nos vemos na semana que vem e até lá! Obrigada, Isa. Até a próxima. E se você tem fotos e vídeos da sua produção, conhece alguém que queira compartilhar informações e novidades aí da sua região ou sugerir assuntos que podemos tratar aqui no programa, entre em contato por meio do nosso WhatsApp. É no 4533213970, tá aqui na tela. A gente está em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube e também no Facebook. Participe conosco. E agora vamos ver como encerraram os preços dos grãos nessa semana no mercado agrícola. Leve aumento nos insumos durante essa semana em Cascavel. O preço da saca da soja, R$ 117,00. A saca do milho, R$ 50,00 e a saca do trigo, R$ 71,00. No próximo bloco tem Copacol Agro e também a produção de queijos artesanais em Toledo. É já já.
você pudesse escolher como desejaria estar em 5 anos, considere a carreira e seus sonhos. Considere a velocidade das mudanças no mundo e do trabalho. Ninguém evolui sem metas, sem estudo. Uma escolha inteligente te impede de parar. Centro Universitário FAG, a escolha da inovação, excelência e do empreendedorismo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Estamos de volta. A Copacol, em Cafelândia, é uma das maiores cooperativas do Brasil, com destaque principalmente para a produção de aves e peixes. E essa semana ela realizou o Dia de Campo, reunindo associados e produtores. Uma oportunidade para troca de conhecimento e tecnologia. Olha só. Durante os 3 dias de evento, o Copacol Agro reuniu mais de 8 mil cooperados nesta área de 84 hectares no Centro de Pesquisa Agrícola da Cooperativa, em Cafelândia. Entre os visitantes está o seu José, que é produtor no município de Nova Aurora. Associado à cooperativa há quase 40 anos, ele trabalha com grãos, frango e peixes. E todos os anos faz questão de participar e acompanhar as novidades. O mercado é muito competitivo e hoje se define muita coisa em detalhes. O que a gente vem fazer aqui? Buscar o detalhe que muitas vezes faz a diferença. Porque tu vê aqui, nós estamos num campo onde tem diversas empresas, às vezes do mesmo segmento. Nós temos dos milho, do soja, quando é a época do soja. Enfim, aí você tem que prestar atenção no detalhe, que às vezes um detalhe que a gente busca e encontra aqui faz diferença no dia a dia na propriedade da gente, né? Que o mercado é muito competitivo. Então, e aqui a Copacol dá isso gratuito para nós, né? Então a gente tem que vir participar e tentar levar para o nosso dia a dia. Um dos destaques dessa edição foi a programação voltada para as palestras, com o intuito de levar o máximo de informações para a família dos cooperados, proporcionando mais segurança e eficiência para suas áreas de atuação. Neste painel, por exemplo, a engenheira de pesca Daiane Cavalli falou sobre o potencial genético da tilápia. A ideia do evento de hoje, então, é motivar os produtores e ver aonde que eles podem chegar com as tilápias, né? A gente entende que existe um processo de melhoramento genético hoje dentro da cooperativa e que muitas vezes a gente subestima o potencial de crescimento das tilápias. Então, a ideia é clarear para o produtor, é motivar ele, para que ele tenha a base aonde que ele pode chegar. Quais são os níveis máximos de crescimento que as tilápias podem atingir em condições ideais de temperatura, oxigênio e os outros parâmetros de qualidade de água. Aqui no evento, o produtor tem contato direto com o que há de mais moderno em tecnologia para continuar obtendo bons resultados no campo. Além das informações nas palestras, são 95 expositores. Essa empresa atua no mercado de microbiológicos. No estande, eles apresentaram ao produtor a importância do tratamento de sementes para aumentar o sistema radicular e a proteção contra doenças e pragas. Aqui a gente está trazendo, né, para os produtores a demonstração de como que o nosso tratamento de semente para milho induz bastante o crescimento radicular, além de, claro, né, ele traz toda essa questão da proteção contra nematóides, contra fungos de solo, né, além do solubilizador, então, de fósforo, que melhora o aproveitamento do fósforo que nós temos no solo, e o próprio inoculante, né, que então também melhora o aproveitamento aí do nitrogênio que nós temos na nossa atmosfera. O Centro FAG também marcou presença, trazendo informações nas áreas de agronomia e medicina veterinária.
A Copacol é uma cooperativa enorme, com muitos cooperados, e tudo que a gente puder fazer para apoiar o agro, para estar mostrando os nossos cursos, as possibilidades, tem muitos filhos de cooperados que são nossos alunos lá na FAG, então prestigiar o evento da cooperativa é muito importante e traz, além do conhecimento das pessoas que visitam o nosso estande aqui, como dos nossos alunos, professores que estão aqui ajudando nessa exposição. Poder demonstrar para toda a sociedade aqui de Cafelândia e pelo evento maravilhoso que é esse evento realizado pela Copacol. E isso vem demonstrar a grandiosidade que é os nossos eventos, né? E isso demonstra que a parte técnica e a parte teórica, onde envolve os alunos, nós podemos demonstrar dentro dessas atividades, porque aqui, só nesse evento, nós encontramos muitos alunos que hoje estão inseridos no meio desse mercado, que é a parte de produção animal e a parte agrícola. O seu Sidney é produtor de soja e milho no município de Rancho Alegre do Oeste. E todos os anos faz questão de visitar o evento em busca de conhecimento. É um aprendizado, né? Sempre tem coisas novas aqui, né? Você vê híbrido, produto como fungicida, inseticida, que é um centro de pesquisa aqui, então eles pesquisam e divulgam resultado, né? Então aqui sempre você está aprendendo alguma coisa. A nossa equipe passou o dia lá no Copacol Agro e nos próximos programas vamos mostrar aqui algumas tecnologias que foram apresentadas. Hoje, para dar início à exibição dessas reportagens, você vai conhecer o trabalho realizado no Centro de Pesquisa Agrícola da Cooperativa, que é focado em melhorar a produção do milho safrinha. Olha só. E em mais uma edição do Copacol Agro, a cooperativa traz as pesquisas realizadas aqui no Centro de Pesquisa Agrícola. E sobre esse assunto a gente vai conversar com o Vanei Tonini, responsável aqui por esse espaço, para trazer para nós as novidades que a Copacol traz esse ano para quem está visitando aqui esse dia de campo. Seja bem-vindo, Vanei, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado aqui pela conversa, a oportunidade de estar conversando aqui com vocês, estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho aqui nessa 7ª edição do Copacol Agro. O nosso objetivo aqui do Copacol Agro é trazer tudo aquilo que a gente tem de inovação para o nosso cooperado. Mais relacionado aqui a cultivos de inverno, milho safrinha, que é o nosso foco, né? Então a gente monta algumas dinâmicas aqui para que o produtor possa ser assertivo nas suas escolhas, como por exemplo a escolha do material, o melhor híbrido que se encaixa dentro da sua propriedade. Aqui ele tem híbridos que vão de precoces a super precoces, para abertura e fechamento de plantio, e também a gente traz aquilo que ele pode fazer dentro da sua lavoura após a escolha do híbrido, como por exemplo o manejo tanto de pragas quanto de doenças e também o manejo do sistema. E hoje em dia é extremamente importante a gente estar olhando para o nosso manejo nos nossos sistemas de cultivo, que são a sucessão soja-milho. Então a gente traz também aquilo que a gente pode estar agregando dentro do sistema para alavancar cada vez mais as produtividades dos nossos cooperados. Sem deixar de ter produtividade, mas preservando também, né, o campo. Com certeza, o foco também aqui é trazer a rentabilidade, né? A gente está olhando para isso, né? A gente se preocupa com isso, o nosso cooperado precisa, todo mundo precisa da rentabilidade das suas propriedades, então a gente traz os manejos aos quais eles se adequam para cada realidade de cada produtor. Então, a partir de agora, a gente vai conferir esses 3 pilares aqui que a equipe do Centro de Pesquisa Agrícola da Copacol está apresentando para os visitantes. Então, começando pelos híbridos, depois manejo de inseticidas e também consórcio com milho safrinha. Vamos lá? Vamos lá. Então a gente está aqui agora nessa estação que vai demonstrar um pouco das qualidades desses híbridos avaliados aqui pelo CPA. Então são 16 híbridos diferentes, né, Vanei, que foram avaliados nesse ano. Isso. A gente faz todo um trabalho de avaliar quais são as melhores épocas, adequar quais são os melhores manejos para cada híbrido, né? E em torno de 50 híbridos são testados todo ano aqui em diferentes situações, em diferentes épocas de semeadura, diferentes manejos, para que a gente chegue aqui nesse momento e a gente consiga mostrar para o nosso produtor, né, para o nosso cooperado, quais são os híbridos que estão sendo recomendados para a próxima safra, né? Então hoje aqui a gente tem essa demonstração aonde a gente busca mostrar quais são as qualidades, quais são os diferenciais de cada híbrido, né? A gente começa demonstrando qual é o ciclo dele,
Existem diferentes ciclos, né? Super precoce ou ciclo precoce, aqueles híbridos que se adequam para uma abertura de plantio ou para as semeaduras que ocasionalmente ocorrem um pouquinho mais tarde aqui na nossa região. Então a gente começa por aí. E aí depois a gente vai olhar também outras características, como por exemplo, reação a enfesamentos, né, que é um dos grandes desafios que a gente tem enfrentado nesses últimos anos. A cigarinha acabou selecionando muitos materiais de híbridos, muitos híbridos aqui na nossa região. Então a gente olha para isso também. E as reações a doenças de maneira geral, né? Todo ano muda a dinâmica da doença em função do clima, mas aqui a gente tem as principais reações a doenças que ocorrem dentro de cada híbrido, e aí o produtor pode estar adequando o manejo dentro da sua propriedade. Então aqui é uma demonstração realmente, né? O produtor que vem e confere, né, as diferenças desses híbridos vai ver o que se adequa melhor à sua região aqui no geral, né? Exato, a gente tem a região que a gente chama a região mais baixa, né? A região que está abaixo de 500 metros de altitude a nível de mar, né? E a região mais alta. Então a gente também faz esse direcionamento aqui para os híbridos, né? Aqueles híbridos que se adequam melhor a cada região, a cada situação. E assim, para a gente entender, para quem está em casa também compreender, como é que vocês fazem essa análise, né? É um monitoramento constante? Vocês fazem essas avaliações para saber, como você falou, o potencial produtivo, esse nível de qualidade dos grãos? Como que de repente assim a equipe de vocês vai avaliando aos pouquinhos? É um trabalho árduo, como é que faz? A gente monta os nossos ensaios, né, a partir de janeiro todo ano, né? Tem híbridos que as nossas parceiras, as nossas empresas mandam ainda antes da fase de lançamento, que são códigos propriamente, né? E a gente começa a avaliação desses híbridos lá no nosso campo experimental, aqui no nosso campo experimental. Então a gente começa a olhar e aí vai avaliando ano após ano esses híbridos para eles entrarem dentro de uma recomendação. Então no momento que o agrônomo vai estar recomendando o híbrido especificamente para o produtor, ele tem um banco de dados ao qual ele pode recorrer para estar olhando e para estar analisando qual é o melhor manejo que ele vai estar fazendo dentro da propriedade. Tem um histórico. Então. Tem um histórico, exatamente. Certo, então vamos passar agora para a segunda etapa aqui, né, da exposição de vocês em relação a esse controle e ao potencial aí de defesa contra os enfesamentos causados pela cigarrinha. Vamos lá. Então a importância do manejo contra a cigarrinha, né? Aqui atrás um painel, como todos os anos vocês trazem aqui. Vanei, explica pra gente então o que vocês conseguiram perceber desse ano em relação às questões climáticas, em relação ao próprio comportamento do inseto. A cigarrinha ela é um inseto que nos pegou desprevenido, né? Ela chegou nas últimas safras aí, tem causado grandes problemas, né? E aí elas acabaram selecionando alguns híbridos também que acabaram saindo propriamente do mercado, né, em função dos problemas relacionados aos enfesamentos que a cigarrinha transmitiu. Então hoje, na nossa recomendação, a gente já faz uma seleção, né, dos híbridos que vão estar sendo recomendados, híbridos que são sensíveis a essa praga, a gente não tem mais recomendado, porém no manejo a gente consegue agregar ainda mais, né, na produtividade. Então mesmo o híbrido ele tendo alguma tolerância aos enfesamentos, ao inseto, é de extrema importância que a gente alie a isso os manejos propriamente do inseto, que é o vetor transmissor dos molicutes, né, que causam os problemas de enfesamento na cultura do milho. Então aqui a gente tem alguns produtos que a gente utilizou na safra passada, né? Aqui é um híbrido específico, né? Um híbrido que a gente considera ele com uma tolerância média, né? E aí a gente faz a variação desses produtos, né? E aí a gente tem aqui a produtividade em função do tratamento que esse híbrido recebeu, né? Então a gente vê que alguns produtos que a gente pode estar recomendando, alguns inseticidas que estão no campo, eles têm uma boa eficiência, conseguem controlar bem esse inseto, e outros não, né? Como é natural também acontecer isso com inseticidas com outras pragas, né? Mas a gente pode agregar e muito, né, no controle de cigarrinhas e também em produtividade. Quando a gente olha uma testemunha onde a gente não fez a aplicação, produzindo 233 sacas por alqueire, onde a gente tem um tratamento específico aqui, onde recebeu 6 aplicações desse inseticida, que essa produtividade vai para 332 sacas por alqueire, né? Então vejam o quanto a gente pode agregar na produtividade, né, se a gente consegue fazer um bom manejo dessa praga. E esse ano aqui a gente não teve uma pressão tão elevada, né? A gente semeou milho mais cedo aqui na nossa região, né? E aí também a gente diminuiu a janela de semeadura
As semeaduras se concentraram de metade de janeiro até metade de fevereiro, então a gente teve as propriedades fazendo o controle ao mesmo tempo dessa praga, né? Isso facilitou o manejo e faz com que a praga diminua a sua pressão na nossa região, né? Então esse ano aqui a gente teve a praga presente no campo, mas a intensidade em que ela ocorreu, ela foi menor. Porém, a gente consegue ver alguns danos nos híbridos, né, como a gente tem aqui a demonstração aqui no nosso painel. Vamos ver na prática, então, agora, Vanei, em relação ao que, por exemplo, essa praga pode causar e baixar totalmente a produtividade. Acho que isso a gente consegue ver na prática. Consegue. Né? Híbridos que são mais sensíveis, né, mesmo com a pressão mais baixa, a gente vai poder ver aqui a intensidade dos danos que ela ocorre. Então, aqui a gente tem a demonstração onde a gente tem híbridos com diferentes níveis de tolerância, de resistência propriamente, e aí foram realizados o manejo da praga ou não, e a gente vai ver isso na prática, né? Aqui a gente tem um híbrido que tem uma sensibilidade elevada, então a gente pode ver que tem plantas com má formação de espiga, né? E essa planta aqui propriamente nem chega a formar espigas e essas plantas têm a morte prematura, morre antes do tempo, né? Quando a gente olha aqui para um híbrido que tem uma determinada tolerância e a gente não faz o manejo, a gente vê que tem plantas sadias, plantas normais com uma espiga bem formada, mas também temos plantas que não formam a espiga e isso aqui vai comprometer a produtividade. Então aqui a gente tem o híbrido que ele tem uma determinada tolerância, porém não foi realizado o manejo da praga. Agora nós vamos ver aonde a gente realizou o manejo dessa praga aliada ao mesmo híbrido. Aqui nós temos o mesmo híbrido, porém aqui foi realizado o manejo da praga. Esse ano aqui, como já comentado, a intensidade, as pressões da praga no campo elas foram menores, porém aqui a gente consegue perceber que o híbrido ele está com as espigas bem formadas, né, e a gente não vê mais as plantas com má formação de espiga. Isso com certeza vai refletir depois lá na produtividade final e propriamente na rentabilidade do produtor. Então aqui a gente tem o mesmo híbrido semeado na mesma data, esse híbrido foi semeado no dia 22 de janeiro, e aqui está a diferença de onde não foi manejado a praga, a cigarinha, né? Dá para ver que os grãos estão pequenos, a espiga está reduzida e a perda aqui com certeza ela vai ser elevada. Já aqui na minha mão direita, então a gente tem aonde foi realizado o controle e o manejo da praga, então a gente tem a espiga bem formada. Aqui então não vai ter as perdas de produtividade. Então agora na terceira etapa a gente vai falar do consórcio, né? Milho com braquiária. Eu quero até destacar aqui então, as plantas não são plantas daninhas aqui pelo que a gente consegue ver, né, Vanei? Está distante ali um pouquinho da câmera, mas o que a gente consegue ver aqui, então é esse sistema que tem dado muito certo, braquiária junto com o milho. Quais são os benefícios que vocês têm avaliado aí? Exato, as plantas de cobertura, né, que a gente tem agregado nos sistemas, a gente tem visto o grande benefício dela no sistema, né, em questão de melhoria tanto qualidade física quanto qualidade biológica do solo, né. Então sempre que a gente coloca uma planta a mais no nosso sistema, a gente tem ganhos de produtividade. No caso, a braquiária aqui na nossa região, ela é uma das opções, né, que cultivada em consórcio com o milho safrinha, a gente consegue explorar uma boa janela de cultivo tanto da planta de milho quanto a própria braquiária, né? Então, as duas plantas crescem ao mesmo tempo, no mesmo espaço, e aí a gente tem o benefício de ter essa planta a mais no nosso sistema, e esses benefícios se refletem na cultura da soja. Os grandes ganhos que a gente tem observado é a cultura da soja que vem na sequência. Então, esses nutrientes que esse consórcio deixa, né, para as plantas de soja. Lembrando, a braquiária, ela vai ter algum tipo de competição junto com esse milho? Ela tem, né? Mas a gente tem mecanismos para diminuir essas perdas na cultura do milho. Como, por exemplo, a gente pode trabalhar a própria população de plantas de braquiária, a gente precisa ajustar para que essa população não seja uma população que vá competir, e a gente tem maneiras também de travar o crescimento dessa braquiária com alguns herbicidas, fazendo com que a planta da braquiária cesse o crescimento e a planta do milho se sobressaia. Depois que a planta do milho se sobressaiu, então ela domina a braquiária e aí sim a gente não observa mais as perdas. E à medida em que a gente vai fazendo anos sucessivos de cultivo de milho com braquiária, a produtividade da cultura do milho tende a estabilizar. As perdas no sistema
olhando para a cultura do milho, ela vai diminuindo ano a ano. Normalmente a gente tem observado aí, tanto os dados nossos como de outras instituições de pesquisa que mostram que a partir do 3º, 4º ano as perdas de milho elas já cessam. E aí então você tem o grande benefício de ter uma cultura com uma rentabilidade muito alta, que é a soja, né, se beneficiando nesse sistema. E proporção aqui para a gente relembrar, para que fique uma boa palhada depois, né? O que vocês utilizam aqui? Qual é a principal indicação em relação a essa proporção, tanto de milho, tanto de braquiária? A população da cultura do milho, ela vai variar em função do híbrido, né, escolhido. Então essa população ela não muda, vai ser a recomendação do híbrido, como por exemplo aqui a gente tem um híbrido que a recomendação dele é 60 mil plantas por hectare, então ele está nessa população de plantas. E a gente tem trabalhado aí nos últimos anos, aumentando até um pouquinho a quantidade de sementes por hectare da braquiária. A gente tem trabalhado em torno de 8 a 10 quilos por hectare de uma semente que tem uma boa germinação e um bom vigor dentro do nosso sistema. Muito bem. Vanei, então aqui fica a indicação para quem está em casa, né, principalmente os produtores rurais do oeste do Paraná, entenderem que esse sistema de consórcio já vem se consolidando, né? Vocês, inclusive a Embrapa, também apresentam bons dados e essa é uma indicação dependendo do objetivo do produtor. Exatamente. E além da braquiária, a gente também pode colocar no nosso sistema de cultivo outras plantas, né? Como por exemplo, a gente tem aqui o foco hoje mostrando a braquiária, né? Mas para o produtor que porventura semeia um trigo, tem um intervalo entre a cultura da colheita da soja até a instalação do trigo, onde ele pode trabalhar com uma cultura de ciclo curto, como por exemplo um milheto, um nabo, que vai preencher essa lacuna, esse vazio que tem entre os cultivos, né? Ou mesmo após a colheita do milho, para as áreas onde não vai consórcio, tem plantas de inverno, como por exemplo a aveia preta, a aveia branca, ou mesmo uma terceira safra de trigo, que pode ser feita, que também contribui para o sistema produtivo. E a rotação de culturas, né? Exatamente. Muito bem. Vanei, obrigada a participação aqui com a gente. Até a próxima oportunidade. A gente se vê daqui uns dias lá na FAG de novo. Com certeza. A gente agradece a oportunidade de estar podendo mostrar aqui e a gente está de portas abertas aqui para receber os produtores, né, que tenham maiores dúvidas, curiosidades, né, querem levar a tecnologia para dentro da propriedade. Esse ensaio aqui ele é um ensaio que foi conduzido em parceria com a Embrapa. Então aqui a gente tem diferentes sistemas de cultivo, diferentes interações entre plantas, né? No verão a gente sempre tem a cultura da soja e no inverno a gente varia. E aqui o destaque é o seguinte, aqui a gente tem a produtividade somada de 4 safras de soja, né? Então aqui variando de acordo com o ano, né? Quando a gente olha para o sistema 1 aqui, que foi sempre soja no verão e o milho safrinha na segunda safra, somando a produtividade de 4 anos de soja, a gente tem a produtividade de 593 sacas de soja por alqueire nesses 4 anos. Quando a gente olha para um milho que veio na segunda safra somente com uma planta a mais junto com ele, que foi a braquiária, então a gente olha aqui e a gente vai para uma produtividade de 660 sacas de soja produzida por alqueire. Então a gente tem esse ganho extremamente expressivo, né? Está produzindo 12% a mais aqui, só pelo fato de a gente ter colocado a planta braquiária no consórcio, né, de milho de segunda safra. Então, os benefícios para a cultura da soja eles são muito elevados, né? A gente tem a melhoria da estrutura física do solo, infiltração de água, e aí acaba refletindo isso em produtividade. E agora vamos ver como fica o tempo para os próximos dias na previsão. Nesse domingo, tempo ensolarado, vai dar para aproveitar bem o Dia das Mães, né? A estabilidade segue ao longo do dia em todo o Paraná, mas a partir de amanhã uma frente fria se aproxima e traz chuvas principalmente para o oeste e sudoeste do estado. Aqui em Cascavel tem garoa rápida esperada para essa segunda, mas na terça e na quarta o céu fica claro novamente. Em relação às temperaturas, elas devem cair entre terça e quarta. A mínima é de 15 graus em Cascavel, tempo mais fresco que volta a esquentar a partir de quinta-feira. Vamos ver agora as indicações do tempo para Guaíra. Hoje, o sol brilhando com tempo quente. A temperatura pode chegar aos 32 graus. Amanhã tem garoa na cidade, volume baixo de água, mas a condição refresca a cidade. Olha a diferença, na terça a mínima é de 18 e a máxima não passa dos 20 graus, uma margem bem estreita das temperaturas. Na quarta e na quinta, os termômetros vão subindo de forma gradual.
E em Foz do Iguaçu, hoje será um domingo ensolarado e de médias temperaturas. A mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. Pancadas de chuva são esperadas amanhã, um pouco mais carregadas do que nas demais cidades. E a frente fria faz cair as temperaturas por lá, mínima de 15 na terça e na quarta. A partir de quinta, o tempo volta a ficar agradável com a concentração de nuvens no céu maior, mas não deve chover. No próximo bloco, tem queijo premiado no Agrofag. Tá curioso? É daqui a pouco. Se você pudesse escolher como desejaria estar em 5 anos, considere a carreira e seus sonhos. Considere a velocidade das mudanças no mundo e do trabalho. Ninguém evolui sem metas, sem estudo. Uma escolha inteligente te impede de parar. Centro Universitário FAG, a escolha da inovação, excelência e do empreendedorismo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Vamos falar agora sobre um alimento saboroso e que agrega valor para a produção de leite no campo, o queijo. Essa aqui que está na tela, vejam só, é a Shirley e basta trocar algumas palavras com ela que já dá para perceber a dedicação que ela tem com o trabalho que vem de geração. A produtora rural fundou uma agroindústria em Toledo que traz a união dos nomes dos 3 filhos, Alexandre, Thaís e Nicole, a Atani Queijaria. Um espaço que carrega histórias e tem conquistado apreciadores de queijos finos. Olha só. É aqui na Vila Esperança, distrito de Toledo, que fica a Atani Queijaria. A propriedade é familiar e traz herança cultural. A arte estampada na parede da agroindústria representa a história de como começou o amor pela produção de queijos. Essa paixão por queijos vem da infância. Na verdade, ela tem um sabor afetivo, porque aqui nós representamos nesse quadro que começa a história do queijo. Então, aqui sou eu bem representada, a artista caprichou, fez muito caprichado na foto, e a minha nona, que representa uma parte da cozinha da nona, onde nós fazíamos queijos, e é uma lembrança bem saborosa que eu tenho da infância, a minha nona fazendo os queijos de um modo que os italianos todos faziam, né? Eles reaproveitavam, por exemplo, a lata de cera para fazer a forma, o tecido que vinha do armazém para revestir, dar sentido, dessolar o queijo. E elas finalizavam na mesa da cozinha, né? Que aqui é uma mesa da cozinha, representada, né, nas casas de madeiras, com um chão de vermelhão, como era antigamente, e as cadeiras de madeira. Com um aroma único que emanava na casa da Nona Lúcia, a paixão pelo queijo foi passando de geração para geração e chegou até a neta Shirley. O leite de uma vaca só era lida diária, das sobras os pequenos queijos, feitos para mistura e depois como mesada, para fitas e bonés da piazada. De nona para neta, fazer queijo era brinquedo, não era meta. Com 4 anos na atividade, a agroindústria tem 5 tipos de queijos finos no mercado. Receitas francesas e autorais, frescos e maturados. A produção mensal é de 100 quilos e todo o leite é do próprio rebanho de 100 vacas. Nós trabalhamos com o leite só da propriedade. Esse é nosso objetivo, para ter um controle de qualidade, porque a gente precisa ter um bom leite. Com leite ruim, ninguém faz queijo bom.
Então nós controlamos e rastreamos o leite, por isso que a propriedade é livre de brucelose e tuberculose. E cada registro de nascimento, vocês acompanharam fazendo queijo, no verso de cada registro nós temos o número das vacas que ofereceram esse leite para fazer esse queijo, esse lote de queijo, todas elas avaliadas pelo Par Leite, então nós sabemos que tipo de leite nós estamos utilizando. Hoje vamos acompanhar o preparo do queijo autoral Dona Rossi, que inclusive foi recentemente premiado com a medalha de bronze no concurso Queijos Brasil a nível nacional. A responsável aqui por todas as etapas da produção é a Graziele. O leite é trazido para mim em tonéis, aí eu pasteurizo ele, né? Ele cai aqui dentro do tanque. Aí eu tenho a parte de cair dentro do tanque, daí eu resfrio ele a uns 35 graus, né? Para mim depois estar colocando o cloreto, o fermento, espero 1 hora, aí logo em seguida eu coloco o coagulante. Esses 500 litros de leite ficam durante toda a manhã para coagular. E só agora, no período da tarde, dá continuidade ao processo, fazendo o corte da massa em pequenos pedaços. Todo esse soro do leite é preciso ser retirado do tanque. Para isso, é usado esse equipamento chamado de destourador. Essa massa precisa ficar com o formato de grãos, como é chamado pelos queijeiros. Esse procedimento é essencial para determinar a textura do queijo. Para isso acontecer, a Graziele adiciona água em temperatura de 50 graus no tanque e fica mexendo durante 40 minutos sem parar. Depois de completar esse tempo necessário, Graziele registra tudo no relatório de controle desse lote e prepara as formas para pôr a massa. A quantidade de 500 litros de leite dá um rendimento de 56 queijos de 1 quilo cada. Assim que estão todos enformados, são colocados nessa prensa com peso em cima, para tirar o restante de soro, podendo ficar de 12 a 24 horas. Daqui vão para um tanque de água salgada, ficando por mais 8 horas e então armazenados nas câmaras frias para maturação. Graziele trabalha há 3 anos na agroindústria e se orgulha pela premiação dos queijos, já que ela aprendeu todas as técnicas aqui. Há 2 anos atrás nunca fez um queijo e fiquei feliz por saber que, graças a Deus, eu aprendi bem, né? Porque ganhar uma medalha foi feito por mim, eu fico muito feliz. Cirlei faz questão de espalhar na mesa todas as premiações conquistadas pela queijaria. Todos os nossos queijos são premiados, né? Nós começamos com o Morbier, o Sampolin, o Nona Lúcia e o Dona Rossi. Essa é a sequência. O ano passado nós tínhamos 3 queijos para mandar no concurso de queijos. Então nós mandamos o Sampolin, o Morbier Café e o Nona Lúcia. E os 3 voltaram com medalhas de bronze. E esse ano nós enviamos também o Dona Rossi, porque ele não estava pronto ano passado. Também recebemos uma medalha de bronze. E o Morbier Café veio com uma medalha de prata, ou seja, todos eles são premiados. Sobre as características de cada queijo, ela também explica, além de mostrar algumas combinações com geleias e torradas. Aqui está o Morbier, que é fácil de identificar por causa da linha do café. O Sampolin, que então como ele tem urucum, ele fica mais amarelado, né? O Nona Lúcia, esse daqui mais brilhoso, que é o queijo mais maturado que nós temos, né? E o Dona Rossi maturado, que está aqui, com os pedacinhos aqui do lado. E algumas combinações que nós podemos ter. São muitas outras harmonizações, mas eu trouxe algumas, que são as geleias, são as pastas, os piques e as carnes. E é lógico, o que acompanha um queijo sempre é a parte de panificação. Por isso que eu representei aqui por algumas torradas. Além da venda em estabelecimentos da região, a família oferece a degustação no próprio local. Uma experiência saborosa para os amantes de queijos. Nós temos o direito de vender no Paraná todo. Então nós vendemos aqui, vendemos na Flor da Terra, vendemos em Toledo, em alguns locais apropriados para vender queijo artesanal. Vendemos em Cascavel, Maringá, Curitiba. A gente está startando no mercado no Paraná. E temos um sonho de ir além, né, do Paraná. Mas o nosso grande desejo é que as pessoas venham aqui e vivenciem essa experiência.
Confira o agromercado que traz os valores da proteína animal. A arroba do boi gordo em Cascavel teve redução, R$ 220. O quilo do suíno, R$ 5,97 e o quilo do frango, R$ 3,95. Vamos dar uma olhada então agora nas indicações das redes sociais. Tem cursos e eventos para vocês. A gente começa falando do curso de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, que vai ser realizado durante essa semana, a partir do dia 17, na sede do Sindicato Rural de Cascavel. É a partir das 8 da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Temos também a indicação aqui da pós-graduação realizada pelo Centro Universitário FAG, especialização em fertilidade do solo em culturas de alto rendimento. Além dessa, tem também a especialização em gestão estratégica do agronegócio. O contato da pós-graduação está na tela, fag.edu.br/pós, esse é o site, né? E também o telefone a gente deixa aí para vocês que quiserem conferir, fazer o seu contato e saber mais sobre essa pós-graduação, essas duas pós aqui do Centro FAG. Temos também aí a indicação do curso Queijos Artesanais. Acabamos de falar de queijo aqui no programa, né? Para quem quiser saber mais, então, o curso do Senar em parceria com o CNA. Vai ser realizado no dia 16, a partir das 8 horas da manhã, de modo online. Quem quiser saber mais, tem QR Code na tela. Também, outro curso aqui que a gente traz, que é realizado pelo Senar em parceria com o CNA, é o curso Armazenamento de Grãos em Silo Vertical. Também no dia 16, a partir das 8, você pode acessar o site e fazer esse curso. Olha só, a FAEP, né, e o Sistema Senar trazem aqui algumas indicações para quem quiser saber mais sobre o manejo de frango, se especializar mais nessa área, né? Os próximos cursos serão realizados em Assis Chateaubriand, mas tem aulas aí que estão programadas para acontecer em diversas cidades do estado. Assis Chateaubriand, então, tem curso a partir de amanhã, dia 13, né? E vai até o dia 17. Os telefones, para quem quiser saber mais sobre essa especialização que o Senar apresenta, é 44-3528-4213 ou então 44-99901-3226. Tá chegando a Expo Palotina, dia 16 a 19 de maio, então, durante, né, essa semana. E aí tem shows, tem também exposição lá no Parque João Leopoldo Jacomel. Então fica a indicação aí, lá na cidade de Palotina. Olha só essas fotos, são seus alunos, né, professor? São meus alunos, foram meus alunos e o professor Ismael ali, né? Essa aula é interessante. Ele determina alguns projetos, né? E faz equipes. E essa equipe tem no final da aula do curso, né? Da disciplina, apresentar. E faz a apresentação na sala de aula e depois vai para o campo provar o que eles fizeram. É muito legal essa aula aí, muito bacana. Resolução, então, de algum desafio ali agronômico específico? Positivo. Tem que trazer a solução. Tem que trazer a solução. Ele lança o desafio, os alunos têm que se virar para fazer o trabalho, né? E aí vai toda a área, né? Horticultura, vai para o campo, vai para a grande escultura, vai para a mecanização, para toda a área. Muito boa essa aula. Acadêmico de Agronomia do Centro FAG aqui, então, no programa mais uma vez. E agora vamos dar uma olhada em umas fotos que a gente recebeu durante essa semana da Dona Lúcia e do seu José Cuiava, que trazem aí, olha só, essas árvores de Três Marias, tem também muitos ipês lá na propriedade deles e diversos pés de tudo que é tipo de fruta. A gente visitou a propriedade, daqui uns dias vamos mostrar aqui no programa, mas olha que linda, né, essa imagem aí da Três Marias então. Essa foto é muito linda. Bonito demais de ver. Então, a gente também quer mostrar aqui para vocês o trabalho do Arthur Gava. Ele é médico veterinário e está agora trabalhando na missão de resgate de animais que estão em condições precárias lá no Rio Grande do Sul. Ele falou para a gente que estava em Canoas e rodando algumas outras regiões também, tentando aí salvar o máximo de animais possíveis, né? São cães, gatos, outros animais também, que a gente consegue acompanhar, né, pelas mídias, e ele está fazendo um belo trabalho. A gente deseja os parabéns aí por todas as equipes, né, de apoio. De apoio, sim. Ele sempre faz trabalhos voluntários quando tem uma condição assim meio catastrófica, né? Ele sempre está trabalhando nessa parte voluntária. É isso.
Com essa imagem, então, nós encerramos as nossas redes sociais. Professor Celso, então, quero te desejar os parabéns pelo seu aniversário, para nós. E também um Dia das Mães a todas que nos acompanham. Um feliz Dia das Mães novamente, né? Sim. Um abençoado domingo a todos. E a gente segue em orações aqui pelo Rio Grande do Sul. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Até a próxima, pessoal.